O Ministério da Educação lançou hoje o aplicativo Grafogame, criado na Finlândia para crianças de 4 a 9 anos. Utilizado em 30 países, o jogo para crianças auxilia na alfabetização e foi adaptado para o português. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente para celulares, tablets e computadores, com sistema operacional Android, iOS ou Windows. Depois que o download é feito, o programa funciona offline, ou seja, sem necessidade de se conectar à internet. Na cerimônia de lançamento, o secretário de alfabetização, Carlos Nadalim, explicou o game. Assista. Oi, secretário! Explica aí pra gente o Grafogame. Bom dia a todos. É motivo de muita alegria para a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação estarmos aqui hoje para apresentarmos à sociedade, à população, sobretudo aos professores que estão enfrentando, dificuldades nesse período de isolamento social. É um aplicativo que vai apoiar a alfabetização no Brasil, um aplicativo que possui respaldo em uma série de evidências científicas, pesquisas muito sérias que são feitas pelo mundo. Antes de começar minha apresentação, quero cumprimentar o ministro Milton Ribeiro. Muito obrigado, ministro, por todo o apoio que o senhor tem dado à Secretaria de Alfabetização, defendendo essa pauta do uso das evidências científicas no desenho de políticas públicas. Cumprimento o presidente Alexandre, por nos fornecer este espaço para fazer o lançamento, o presidente da FNDE, os conselheiros que aqui estão do CNE, a deputada Belmonte, a secretária de Educação Básica, Isabel, secretário Vitor, que tem nos ajudado muito na Secretaria Executiva. Realmente, sem uma Secretaria Executiva, nada funciona no Ministério da Educação. Então, agradeço publicamente aqui a toda a sua equipe, Vitor, pelo profissionalismo, e cumprimento os demais presentes. Iniciemos, então, a apresentação do Grafogame. Perdão. Posso deixar aqui? O Grafogame, então, é mais uma ação do programa Tempo de Aprender. O programa Tempo de Aprender é um programa de alfabetização escolar que tem como público-alvo professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. É um programa com 4 eixos e 10 ações e nós estamos, como disse o ministro, implementando as ações desse programa. O Grafogame, ele foi desenvolvido por uma universidade finlandesa, então é um conceito pedagógico que trouxemos da Finlândia. Agradeço aqui a presença do cônsul da Finlândia, que vai depois falar um pouco sobre o aplicativo e essa experiência. E o Ministério da Educação e Cultura da Finlândia, nós sabemos que a Finlândia é uma referência mundial em educação, fornece o aplicativo, o acesso ao Grafogame para todas as crianças na Finlândia. Então, na Finlândia, as crianças que enfrentam dificuldades na aprendizagem da leitura têm acesso ao aplicativo e também as outras crianças. E agora nós estamos tentando fazer o mesmo aqui no Brasil. O jogo inspirou pesquisas acadêmicas em mais de 30 países e já foi adaptado para mais de 25 línguas. Recentemente, foi lançado no Panamá, Colômbia, Estados Unidos e outros países. E, finalmente, chegou a vez do lançamento no Brasil. É a primeira versão do Grafogame em português do Brasil. Tínhamos um Grafogame em Portugal, agora temos o nosso. Bom, esse jogo, ele reforça componentes da Política Nacional de Alfabetização que foi instituída pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que em abril de 2019, o presidente Bolsonaro assina um decreto instituindo a Política Nacional de Alfabetização, que destaca em um de seus artigos que há 6 componentes essenciais para a alfabetização de crianças, jovens e adultos. Aqui nós temos 5 desses componentes que foram extraídos lá do National Reading Panel. Então eu vou destacar 2 aqui: a consciência fonológica e a instrução fônica sistemática, ou princípio alfabético, ou conhecimento alfabético. O jogo, o aplicativo, ele fortalece, ele promove, por meio de atividades lúdicas, a aquisição dessas 2 habilidades que são
os primeiros passos que as crianças precisam dar para depois conseguirem ler com fluência e compreensão. É claro que a aprendizagem da leitura não se limita a esses 2 componentes, mas eles são centrais no início desse processo. E o Grafogame também vai nos ajudar, ministro e Alexandre, quando pensamos na nova escala do SAEB segundo ano. Recentemente nós anunciamos, né, os resultados do SAEB segundo ano, e o SAEB tem uma matriz de referência e uma escala de proficiência. E nessa escala de proficiência, o SAEB contempla os 2 componentes da Política Nacional de Alfabetização, que estão agora aqui no nosso aplicativo. Então, quando falávamos, né, repetíamos aqui, 55% das crianças no fim do 3º ano, de acordo com as 2 últimas edições da ANA, têm conhecimento insuficiente em leitura. Quando lemos a escala de proficiência da antiga ANA, nós percebemos que nesses 2 níveis as crianças deveriam ler palavras, né, compostas por sílabas canônicas e não canônicas, e tudo isso o Grafogame trabalha. Bom, pesquisas e adaptações do Grafogame para diversas línguas são conduzidas por instituições filiadas ao Haskins Global Literacy Hub, instituição de pesquisa afiliada à Universidade de Yale, que se dedica a pesquisar a biologia da linguagem, da fala e da leitura. Nós não estamos apresentando à sociedade brasileira um aplicativo que não possua respaldo em evidências científicas. E no Brasil, o Instituto do Cérebro, recentemente o ministro visitou o Instituto do Cérebro, vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, adaptou então o jogo Grafogame para o português do Brasil. Eu quero aqui agradecer ao Augusto Buchweiss, que é o pesquisador responsável, né, por conduzir, né, essa adaptação com sua equipe. Ele não pôde estar presente, deve estar acompanhando aqui a nossa transmissão. Então, muito obrigado, Augusto. Prometo que semana que vem não ligarei mais para você, porque há mais de meses eu ligo todo dia para o Augusto para a gente ajustar o aplicativo. Então, trata-se de um jogo elaborado a partir de evidências provenientes da ciência cognitiva da leitura, que é o que preconiza a Política Nacional de Alfabetização. Nós precisamos entender, né, o funcionamento do cérebro no processamento de linguagem oral e linguagem escrita para, então, elaborarmos estratégias de ensino da leitura e da escrita. Então, o desenvolvimento científico do jogo remonta a 1992, quando um grupo de estudantes passou a ser monitorado desde a infância até o início da idade adulta. Então, os pesquisadores, analisando esses estudantes, as reações, os comportamentos, desenvolveram esse aplicativo e ele continua sendo aperfeiçoado. Então, agora, eu estou com a boca seca aqui, eu vou pedir para que a equipe coloque o vídeo dos pesquisadores envolvidos na elaboração do Grafogame. Hello, my name is Jesper and I'm the co-founder of Grafogame. Grafogame is an educational app that teaches children the first steps in literacy, and it is available for Android, Windows and iOS. At Grafogame, we always work with researchers to create apps with a strong basis in research and also make them fun. Finland, where Grafogame is originally from, we believe that strong early literacy skills are crucial for your future success in school. And that's why we're so proud to work with the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul to create the first Brazilian Portuguese version of Grafogame and give it to all Brazilians for free. So far, we've done this kind of thing in Colombia, Argentina, Panama, Chile, Norway and France, and we're so excited to give Brazil a free national literacy resource for their smartphones, tablets and computers. Olá, eu sou Augusto Buchweiss, aqui do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e da PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou falar hoje para vocês do Grafogame em português brasileiro, que nós estamos lançando junto com o MEC, Ministério da Educação, para todo o Brasil. O Grafogame é um jogo finlandês, mas que existe em diversas línguas, e línguas de diferentes países, na África, na Europa, na América do Norte, na Ásia e agora no Brasil. Os estudos com o Grafogame mostram que ele consegue ajudar as crianças a superar um obstáculo muito importante na alfabetização, que é o obstáculo de aprender a relação entre as letrinhas e os sons das letrinhas, e os sons que essas letrinhas fazem juntas para formar uma palavra. É claro que aprender a ler é muito mais do que isso,
Mas a ciência da leitura e a neurociência da leitura que nós fazemos aqui no Instituto do Cérebro com crianças em idade de alfabetização mostram que essa etapa em que a criança tem que aprender a relacionar as letras com os sons é muito importante para a alfabetização. Essa iniciativa de cientistas e neurocientistas da leitura do mundo todo, apoiada pelo Ministério da Educação, traz para vocês o Grafogame em português brasileiro. Esperamos que vocês gostem. É de nós, cientistas, para as famílias brasileiras. Hello, my name is Kenneth Pugh. I'm the President and Director of Research for Haskins Laboratories, a Yale University and University of Connecticut affiliated research institution focused on the biology of language, speech, and reading. I'm a co-founder of the Haskins Global Literacy Hub, which is dedicated to improving literacy outcomes around the world. I'm very excited and thrilled to be able to participate with Dr. Buchweitz and his colleagues in Brazil in this important project that brings education technology to expand access to literacy. Graphogame, the tool that's being used here, is used in many countries, and we are using it in a number of studies in our laboratory. It teaches and stresses the elements that are important in learning to read using a technological platform, and it has been shown to be very effective in teaching those basic skills. I believe that this project, given its scope and its scale, will have significant impact on literacy in Brazil. And again, we're very excited to be supporting and to be Muito bem. Então, até hoje, 18 testes de doutorado, mais de 100 dissertações de mestrado e 91 papers com pesquisas sobre o Grafogame já foram produzidas mundo afora. Apenas em 2020, 14 papers foram publicados mundialmente a respeito dos benefícios da utilização desse aplicativo que, como o ministro disse, é uma ferramenta de apoio à alfabetização que não substitui a presença do professor em sala de aula. Os professores podem utilizar o Grafogame como uma ferramenta de apoio à alfabetização e aquisição de conhecimentos de literacia. Além disso, também podem adotá-lo como um instrumento para remediar defasagens educacionais. O Grafogame originalmente foi elaborado para crianças com dislexia e depois começou a ser usado por outras crianças. Os pais também podem fazer uso do software em casa a fim de consolidar conhecimentos de literacia e de alfabetização. Então, precisamos fazer uma distinção muito clara aqui. Nós temos o programa Conta Pra Mim, que tem como público-alvo as famílias, e o Tempo de Aprender, que é um programa de alfabetização escolar. O Grafogame é uma ação do programa Tempo de Aprender. O Grafogame ele está relacionado ao apoio, né, pedagógico, um eixo que está na estrutura do programa, mas pode também ser utilizado pelos pais. É por isso que nós frisamos na campanha publicitária, né? Vocês acompanharam a mãe chamando o filho e dizendo: sua professora hoje vai utilizar o Grafogame na aula. Essa aula pode ser uma aula remota ou presencial. O Grafogame está aí para ser usado agora e também no próximo ano. Bom, a adaptação brasileira do jogo foi feita para crianças entre 4 e 9 anos de idade. Um ponto importante: o público-alvo do Tempo de Aprender são os professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, o aplicativo serve para aquelas crianças que estão se preparando para a alfabetização formal, para aquelas que estão no ciclo de alfabetização e também para aquelas que, depois desse ciclo, não aprenderam a ler da forma esperada. E 2 recomendações. Uma que já foi feita pelo ministro, vamos reforçar: jogar até 15 minutos diariamente. É melhor 15 minutos por dia do que 2 horas por dia, né? Sei lá, a criança joga uma vez por semana, 2 horas por dia, tem menos impacto do que 15 minutos por dia. E usar fones de ouvido, porque o Grafogame, ele é um jogo que ensina os sons das letras, das sílabas e das palavras. Então, a criança ouve um estímulo auditivo e depois tende a associá-lo às representações gráficas. Então, para facilitar a resolução das atividades, é importante que as crianças usem preferencialmente fones de ouvido. Bom, e aí a pergunta, que já foi respondida pelo ministro: e o acesso à internet, né?
o aplicativo funciona offline. Você só precisa baixá-lo. E como o ministro destacou, nós temos no MEC um programa, Educação Conectada. A Ana? Desculpa, confundi. Perdão, Isabel, a coordenadora com quem conversei, a Ana Caroline, da SEB, né, passou esses dados para a Secretaria de Alfabetização. Né? Então, nós temos hoje cerca de 130 mil escolas, né, no Brasil, e delas 124 mil possuem acesso à internet, como o ministro disse. Né? E quase 100 mil escolas já foram contempladas pelo programa Educação Conectada desde 2018. E a Isabel, né, pretende ampliar, né, o alcance do programa para cobrir mais escolas. Então, as crianças podem baixar na escola o aplicativo, os pais, né? Enfim, há várias possibilidades. Você precisa aí, sei lá, ministro, de 20, 30 segundos de internet para baixar o aplicativo. Então, a partir de agora, o Grafogame já está disponível por 12 meses, né, gratuitamente, nas lojas Apple Store da Apple, né, para celulares e tablets iOS, Play Store da Google, para celulares e tablets Android, e Microsoft Store para computadores Windows 7 e superiores. Pais e professores, acessem o site alfabetização.mec.gov.br, baixem o manual, que está disponível em formato digital. Aqui a apresentação do ministro, né, do Augusto Buchweiss, da Secretaria de Alfabetização, as evidências científicas que respaldam o aplicativo e um tutorial de como utilizar o Grafogame. Então, muito obrigado a todos. É tempo de aprender. Quero agradecer mais uma vez ao ministro. Ministro, considero um dia histórico para a educação brasileira. Estamos fornecendo uma ferramenta que vai ter um impacto assim, muito positivo na vida de nossas crianças e tenho certeza que vai contagiar todos os professores brasileiros. Agradeço o senhor pelo apoio, mais uma vez a Secretaria Executiva, Isabel, pela parceria. E agora, passemos a palavra para o cônsul finlandês, que fará suas considerações. Muito obrigado.